O GRESG apresenta Por Dentro da Mente Ansiosa, a terceira temporada da série de estudos Por Dentro da Mente, baseada no livro Mentes Ansiosas, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, com Mariane Martins. Bons estudos! Olá, pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para o nosso terceiro estudo do livro Mentes Ansiosas, do trabalho voltado à série de estudos da mente, com base nos livros da doutora Ana Beatriz Barbosa. Já começo pedindo desculpas, acho que a minha voz está meio fanha, estou um pouquinho gripada, nada demais, mas só para pedir desculpa, porque eu sei que a voz está um pouquinho diferente, tá bom? Vou começar aqui a projetar para vocês a apresentação de hoje. Vamos. Pronto. Então, pessoal, hoje é dia de a gente falar dos capítulos 4 e 5 desse livro. E, em particular, eu achei os capítulos muito interessantes. Sei que eu já sou suspeito em falar, pessoal que acompanha sabe o quanto eu gosto desses temas, tá? De estudos da mente. Mas, em particular, me chamaram muita atenção, porque esses dois capítulos, eles têm uma temática que a gente precisa ter muito cuidado com as interpretações para não parecer que as coisas são polarizadas, é boa, é ruim, é certo, é errado. A gente vai ver muito sobre como o excesso das coisas, o excesso de mudança e a nossa dinâmica de mundo tem provocado, sim, efeitos na evolução, no crescimento do número de pessoas apresentando transtornos de ansiedade. Mas aqui, tendo muito cuidado para não falar se é certo ou errado, se é melhor ou se é pior, mas muito na temática de que todo excesso é algo que a gente precisa ter aí um alerta ligado. Mas antes de eu dar spoiler sobre tudo, vamos entrar no capítulo de hoje, tá bom? A gente começa falando desse capítulo que diz o seguinte para gente: de super-humanos a super-adoecidos, quando a ansiedade liga doenças. E aí, logo no início, a Ana Beatriz traz essa reflexão: super-humanos não existem e nunca existirão, pois se um dia chegarmos a não sentir medo ou ansiedade, teremos deixado de ser humanos na mais fiel acepção da palavra. Então a gente já começa desmistificando a primeira coisa. O problema não está em você sentir medo e ansiedade. Tá no excesso disso. E muitas vezes essa sensação de que você tem que ser um super-herói acaba agravando a representatividade, a intensidade e a frequência desse medo e dessa ansiedade. Então, dentro disso, tá, pessoal, a gente entra falando em questões que potencializam essa ansiedade. E ela traz um caso, que é o caso de Samantha. E é um caso ilustrativo, provavelmente algum caso clínico que ela vivenciou nessa experiência dela como médica. E ela traz que é uma mulher numa idade, uma jovem adulta, com casada, com filhos, que tinha uma rotina muito agitada, né? E ela conta a rotina de Samantha, que ela acordava às 5, e aí tinha que preparar café para as crianças e para o marido. Depois ela levava os filhos na escola. Perdão, gente, desculpa, é o cachorro aqui que está fazendo barulho. Vou deixar sair, desculpa, tá, pessoal? Então, assim, ela levava as crianças para o colégio, depois ela ia para a academia fazer sua atividade física, depois ela ia para o escritório de advocacia, com muita sobrecarga, com muitos temas polêmicos, muitas reuniões, muita rotina intensa e por vezes conflituosas, e chegava-se, às vezes o horário passava no nível que ela nem percebia, e às vezes por aí no relato que a doutora traz, por exemplo, ela não conseguiu sair a tempo de pegar os filhos no colégio. Então, isso já gerou uma culpa e uma ansiedade de resolução. Quem poderia resolver, tentou entrar em contato com o familiar, mas que não estava com disponibilidade. Por fim, um amigo da família conseguiu buscar as crianças na creche e deixá-los em casa. Ela já chega de noite, já 8 horas da noite em casa, já cansada, já se sentindo culpada pelo que aconteceu. Ainda tem os afazeres domésticos, tem que fazer jantar, tem que se alimentar, tem que tomar banho, tem que ajeitar as coisas da casa, das crianças. E aí, quando vai ver, já está meia-noite e ela está indo dormir para acordar de novo amanhã, no dia seguinte, às 5 horas da manhã. E a doutora Ana Beatriz já traz essa história, porque, assim, vamos ser bem honestos, né? No nosso país, e
mundo, por assim dizer, tá, pessoal? Essa rotina de Samantha, apesar de ser muito intensa, ela é muito frequente. Se a gente for botar, tem rotinas ainda mais desafiadoras, porque, bem ou mal, a gente está falando de alguém que tinha ali algum nível de rede de apoio, que, apesar de ter uma rotina totalmente frenética, ainda assim conseguia conciliar casa, filhos, trabalho, atividade física, e muitas vezes existem muitas pessoas que não têm essa condição, mas aí vem o segundo ponto de atenção: não vamos normalizar sobrecarga em excesso, porque lembra, a gente não é super-herói. Então, essa história já traz a primeira reflexão que aqui também não é questão de mulher sofrer mais do que homem, a gente está falando do ser humano, mas estatisticamente é comprovado que as mulheres são vitimadas 2 vezes mais que seus pares quando o assunto é a ansiedade exacerbada e os efeitos dela. Vamos entender um pouquinho melhor. Existem pressões sociais enraizadas. E se a gente for pelo estereótipo, tá, gente? Claro que para toda regra há uma exceção, claro que isso está mudando, e graças a Deus isso está mudando na nossa sociedade, mas a gente vem de uma questão histórica, e a gente sabe que questões históricas, culturais, são muitas vezes frutos de anos, décadas e enfim, e não é de um dia para a noite que isso muda. Então, a gente tem pressões sociais enraizadas que acabam colocando as pessoas em caixinhas. Então, quando a gente fala de mulher, a gente foi ganhando espaço no mercado de trabalho, então cada vez mais a gente tem uma autocobrança e uma cobrança social de ser uma profissional competente, seja na área que for. Existe aquele clássico papel de esposa, papel de mãe, de amiga, de gerenciar o lar, cuidar da educação do filho, se cuidar. Existe uma pressão estética muito forte nas mulheres. Então, assim, existem pesquisas também que comprovam que, em linhas gerais, o tempo dedicado a cuidado com a atividade da família e com os afazeres domésticos é 2 vezes, 2 a 3 vezes maior para mulheres do que para homens. Então, a gente tem toda uma sobrecarga de multifuncionalidade muito cobrada das mulheres. O homem, por sua vez, eu divido em dois blocos aqui, que são pressões que existem para ambos os gêneros, tá, gente? Mas assim, que historicamente também foi muito voltado ao papel do homem. Sabe aquela coisa clichê do homem provedor? E isso sempre foi tão presente que essa pressão em relação ao desempenho profissional ela é muito presente no gênero masculino. Porque muitas vezes isso é como se fosse um cartão de visita para o mundo, entendeu? Olha, eu sou digno de ser respeitado, eu sou digno de ser amado porque eu ocupo a posição tal. E a gente esquece, às vezes, que a gente não é nada, a gente no máximo está, quando isso fala de posição, status, títulos ou posses. E a outra coisa é aquela questão do homem como protetor, protetor da família, protetor do lar, e, enfim, que tem que ser aquele que vai ser a representação que ela traz, né? A analogia com o soldado na guerra. Que muitas vezes, numa guerra, os soldados que estavam ali, muitas vezes, não, acho que mais de 95% das vezes, aqueles homens eles ficavam com transtornos, porque você está vendo morte, violência, guerra. Só que, ao mesmo tempo, isso muitas vezes era visto como um símbolo de coragem. Só que isso trazia muito adoecimento. E aí, fazendo essa analogia, a gente tem hoje um cenário ainda com guerras presentes, infelizmente, mas onde isso não é tão comum quanto foi no passado. Mas a gente vive uma economia globalizada do mercado que tem a produtividade como foco total. Então, a produtividade como foco total, ela gera uma série de pressões em ambos os gêneros, mas quando você tem esse papel de provedor, de protetor da família, isso já é como se fosse um cartão de visita seu para o mundo, é como se essa pressão se multiplicasse, se fosse exponencialmente aumentada, crescesse a patamares absurdos, porque você tem que atender a uma expectativa que muitas vezes é totalmente desproporcional à capacidade de qualquer pessoa. E mais uma vez, reforçando a frase inicial do capítulo: não existem super-heróis, ninguém vai conseguir dar conta de tudo o tempo todo. Então a gente tem que ser mais gentil com a nossa autocobrança. E dentro disso, tá, gente? Hoje existe cientificamente comprovado, tá? E são dados da Organização Mundial da Saúde, que os transtornos de ansiedade são hoje as doenças mentais mais comuns, até mesmo mais frequentes que os casos de depressão.
E a gente chega numa outra reflexão que a gente tem que tomar bastante cuidado. Ele fala que muito disso está atrelado ao acesso a bens materiais, que nunca foi tão elevado, e a expectativa de vida das pessoas estarem em ascensão. Poxa, Mariane, mas isso não é bom? A gente não está na lei do progresso que fala que a gente tem que evoluir enquanto sociedade, enquanto ser humano, enquanto, enfim, parte de um todo, não é bom a gente ter uma expectativa de vida maior, não é bom a ciência estar evoluindo e curando e controlando as doenças e tendo mecanismos para isso? É claro que é bom. O grande ponto é que tudo está no equilíbrio. Será que a gente está investindo tempo e energia no que realmente a gente leva conosco dessa vida? E essa reflexão, a gente está num grupo espírita, né? Então é algo muito frequente, pelo menos na nossa forma de pensar, é que a vida ela continua. A gente está aqui vivendo um momento do tempo. A gente está vivendo uma parte da nossa história. Parte essa que a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Tem que evoluir, tem que aprender, tem que se desenvolver, tem que desenvolver as pessoas que estão ao nosso redor para a gente crescer junto. Sim, sem dúvida. Então, não é ruim a gente desenvolver mecanismos que façam parte da lei do progresso, não é ruim a gente ter uma expectativa de vida maior. O problema é que o que a gente está perseguindo, esses bens materiais não vão com a gente. Será que a gente está dedicando tempo a aprender virtude? Será que a gente está dedicando tempo a aprender a olhar para o outro, a ter empatia, a ser mais caridoso, a julgar menos, a amar mais? Será que a gente está investindo o tempo da coisa certa? Porque a gente tem mais vida. Ótimo. Mas então vamos usar ela da melhor forma possível. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa se perguntar quando a gente tenta entender o porquê coisas que, num primeiro momento, são tão positivas levam a uma sociedade cada vez mais adoecida. E ainda dentro disso, tá, gente? A gente tem dois aspectos que ela traz aqui como dois aspectos, não, dois grupos de aspecto que ela traz como, na visão dela, como grandes pilares do crescimento da ansiedade. O primeiro grupo, né, ela fala da mudança no entendimento da felicidade. E é muito interessante a colocação que ela bota, porque ela fala que a urbanização, a industrialização e o crescimento da economia de mercado fizeram com que a gente percebesse o mundo de outra forma. Então, hoje a gente está com uma vida muito mais ativa, a gente tem muito mais ferramentas, o crescimento da urbanização, da industrialização, trouxe muitas evoluções práticas para o nosso dia a dia, assim como a economia de mercado, onde a gente está ali sempre sendo estimulado a consumir, a acumular bens, e etc. e tal. Então, muitas vezes, essa mudança no entendimento de felicidade passa por a gente começar a dar um excesso de valor para algumas coisas e esquecer de outras que também precisam ser priorizadas. Então, as nossas expectativas de sucesso, de beleza, de poder, de felicidade, levam a gente a uma corrida inalcançável, porque você nunca chega aonde você quer chegar, você troca de carro e você já está insatisfeito logo depois, você está sempre querendo, eu quero uma casa nova, eu quero uma viagem nova, eu quero um bem novo, eu quero melhorar de cargo, eu quero mudar de emprego, eu quero conquistar mais, eu quero fazer. E quando é que você está feliz? Quando é que a gente comemora as coisas boas que acontecem com a gente? Quando acontece uma coisa muito boa, será que essa duração da coisa boa para a gente dura pelo menos, sei lá, um terço do que dura quando acontece uma coisa ruim? Será que a gente está dando peso devido para as coisas? Então, essas foram perguntas que me passou muito na cabeça e que eu acho que é válido a gente trocar e dividir aqui, para até para a gente pensar mesmo, que eu acho que é a proposta desse estudo, né? E no segundo grande grupo, ela fala o desafio do bom uso do livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente vive uma era da globalização, expansão das liberdades e valores democráticos. Ótimo, tudo isso é maravilhoso. A gente está conectado com o mundo, a gente tem mais liberdade de ser quem é, a gente tem voz. Isso é maravilhoso. Só que isso traz para a gente cada vez mais possibilidade de escolha. E a gente precisa ter cuidado para fazer um bom uso das nossas escolhas. Por quê? Porque, de forma paradoxal e desafiadora, descobrimos na prática que a liberdade de escolha traz consigo uma dose de ansiedade que teremos que aprender a administrar. Se a gente tem muito mais opção,
a gente pode escolher caminhos que levem a coisas boas, as coisas erradas, e a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que recomeçar, a gente vai ter que fazer diferente. Mas é tanta ansiedade para a gente fazer escolha, é tanto medo, é tanta angústia, que muitas vezes, ao invés da gente ficar feliz de estar conectado, de ter liberdade, de poder ter voz, a gente fica muito ansioso porque a gente tem medo de errar. Mais uma vez se autocobrando um super-heroísmo que não é alcançável na prática. E tudo isso, tá, gente, potencializa e permite a instalação de enfermidades, tá? Porque é evidente que os níveis elevados de ansiedade contribuem para o surgimento de diversas doenças, além de influenciar o prognóstico delas, ou seja, não só para surgir, como a perspectiva de curar, de estabilizar. Isso vai por diferentes esferas. Nos aspectos físicos, a questão de palpitação, dor muscular, dor de cabeça, muitas vezes certos níveis de ansiedade, crises de pânico, ataques de ansiedade, podem inclusive ser confundidos com o princípio de infarto, com alguma coisa. Então, assim, é claro que se tiver alguma coisa desse tipo, tem que ir no médico para ter certeza do que é, até porque ambas as situações demandam cuidados. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes esses sintomas são tão evidentes na nossa manifestação física que geram até dúvida. Nas emoções, a ansiedade tem relação muitas vezes com você se sentir prostrado, com medo de dar algum passo, triste, nervoso, naquele estágio sempre de alerta, de estar sempre tenso, incapacidade, de sentimento de impotência, afeta a nossa cognição, a gente tem dificuldade de se concentrar, de lembrar das coisas, uma dificuldade muito grande de dormir. A gente tem comportamentos, às vezes agressivos, às vezes intolerantes, impulsivos. A nossa vida social é prejudicada porque a gente às vezes tem problema de interagir com o outro, a gente se isola, a gente interage numa postura meio defensiva, agressiva, e isso acaba se refletindo em pioras nas nossas relações e até mesmo na vida sexual, porque a sua mente não está bem, você não está focado e está difícil de até sentir mesmo a libido, me sentir mesmo o desejo. Então, afeta o nosso todo. E aqui a gente está falando de questões comportamentais e questões da mente, mas mais uma vez trazendo para a doutrina espírita. Isso vai deixando marcas no nosso perispírito. Isso vai gerando ali questões profundas que a gente vai precisar trabalhar, que a gente vai precisar enfrentar as situações para que a gente possa reparar os danos que esse excesso de ansiedade acaba provocando no nosso espírito, no nosso corpo e na nossa mente. E a gente vai para o segundo capítulo de hoje, que ele é uma breve introdução à próxima aula. Eu fiquei com um gostinho de quero mais, eu vou fazer isso com vocês também, mas não me achem má, tá, gente? É para a gente ficar com vontade do próximo estudo. Porque ele vai falar de violência, medo, ansiedade, um trio inseparável. E logo depois, a gente vai falar sobre medo, ansiedade e estresse. Quando começa um e termina o outro? Como é que funciona o transtorno de ansiedade generalizada? Esses dois pontos são a temática da próxima aula. Então, esse capítulo meio que introduz para a gente mergulhar. E aí, nessa introdução, ela fala: as informações negativas, em especial as de conteúdo violento, além de provocar ansiedade e angústia, possuem um efeito de flashback que, dia após dia, poderá causar doenças decorrentes do estresse prolongado. Achei muito profundo, mas eu vou deixar para trabalhar isso no próximo slide, vocês vão entender melhor. Como o cérebro percebe a realidade? Ela divide em três aspectos. Corre d'água, gente. A primeira forma do cérebro perceber a realidade é como a gente se auto-percebe. A gente olha no espelho e fala pra gente, o que que a gente acredita? A gente se admira? A gente se ama? A gente se valoriza? Isso eu não estou falando de orgulho exacerbado, não estou falando da gente não enxergar os nossos próprios erros, mas o quão crítico e o quão duro a gente é com a gente mesmo. O que que você admira e o que que você sabe que precisa melhorar? Como é que você se percebe nas situações? Você tem orgulho das suas reações? Você acha que você poderia melhorar? Como a gente acha que o ambiente, as pessoas, têm o potencial de nos afetar?
Mas olhando primeiro para como é a nossa reação diante das coisas, como é que a gente age perante ao mundo, e aí tem dois aspectos, interno e externo. Como é que você se sente, como é que as suas emoções refletem no seu corpo, você sente dor, você sente tensão muscular, você tem dificuldade de dormir, e a autopercepção no sentido do que como é que você se mostra para o mundo. Você se mostra uma pessoa mais introspectiva, você se mostra uma pessoa mais impulsiva, você se mostra uma pessoa mais ponderada, como é que funciona? Segundo ponto, é a nossa percepção do mundo. Como é que é quando a gente olha as situações, quando a gente analisa o ambiente, as relações, os lugares que a gente frequenta, a natureza, as pessoas, como é que a gente, as pessoas ainda não, perdão, o mundo mesmo, os lugares que a gente frequenta, o que a gente dá valor, o que nos chama a atenção? Quais são os ambientes que promovem um bem-estar maior? Como é que é a sua relação com o mundo que te cerca? E o terceiro, aí sim é a nossa percepção do outro. E essa imagem, ela diz muita coisa, mesmo numa figurinha tão simples, né? Quando a gente fala de percepção do outro, a gente fala de julgar menos. A gente fala de ter mais empatia, porque não? Ali, para quem está olhando de uma forma, o número é um 6. E para quem está olhando da outra forma, é um 9. E assim é a vida real. A gente acha que existem verdades absolutas, que eu tô certo e você tá errado. Que você tá errado e eu tô certo. Que eu tô certo. Desculpa. Que eu tô certo e você tá errado. Que você tá certo e eu tô errada. A gente acha isso o tempo inteiro e às vezes é só uma forma diferente de enxergar. E quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente tem empatia, a nossa percepção muda. E muitas vezes essa empatia, ela faz, por exemplo, tá? Você se emocionar ou você se afetar com coisas que aconteceram com pessoas que você nem conhece. Quando você vê episódios de violência, quando você vê terrorismo, quando você vê uma guerra, aquilo te afeta, aquilo te impacta, porque de alguma forma você imagina a dor daquelas pessoas. Ao mesmo tempo que quando você vê uma coisa emocionante, um gesto muito grande de altruísmo, um gesto muito grande de amor, isso te emociona, isso faz você querer vibrar. Isso é positivo, mas, mais uma vez, a gente precisa do equilíbrio. Na autopercepção, a gente não pode cair para um lado de orgulho, mas a gente precisa aprender a nos perceber e nos admirar mais. Quando a gente olha no mundo, a gente precisa ser mais grato, agradecer o universo de possibilidades que nos cerca. Quando a gente olha para o outro, a gente precisa ter mais empatia, a ter menos um olhar de crítica e mais um olhar de entendimento, mas tendo cuidado para a gente não se alimentar com excesso de emoções negativas. Por quê, tá, pessoal? Porque essas informações negativas, reais ou virtuais, mais uma vez, especialmente a de conteúdo violento, além de provocar desconforto, ansiedade e angústia de maneira instintiva, possuem o efeito de flashback, de reviver a situação passada que dia após dia irão se acumular e causar doenças decorrentes do estresse prolongado. Mari, você já falou essa frase, você acabou de dizer ela, você se confundiu e botou duas vezes? Não. Foi exatamente isso, porque essa informação a gente precisa internalizar. Por isso que eu falei na introdução, trouxe essa percepção de como é que o cérebro enxerga o mundo, a realidade, e voltei com ela para a gente interpretar um pouquinho dessa frase. Tudo que a gente alimenta dentro da gente, todas as informações negativas, muitas vezes elas chegam. Porque a gente vive num mundo onde, sim, existem coisas negativas, mas quando você se expõe a pensamentos negativos o tempo inteiro, é como se você estivesse se intoxicando o tempo todo. Isso a gente pode estar falando de desde um filme violento até uma guerra, até uma tragédia que aconteceu com alguém, ou até seu próprio pensamento autodepreciativo, ou até as coisas ruins que você fala o tempo inteiro sobre o outro, o julgamento em excesso, ou enquanto você se bota para baixo, ou enquanto você não enxerga beleza em nada que te cerca. As informações negativas que você alimenta dentro de si, eles vão exacerbando toda essa ansiedade e essa angústia. Isso, com o tempo, deixa esse cérebro esgotado, porque você vive num constante estado de tristeza, de estar alarmado, de estar pressionado, de estar se sentindo oprimido. Isso causa uma questão de estresse prolongado, de ansiedade em excesso, que potencializa todas as enfermidades que a gente viu antes. Então, é como se formasse um fluxo. As informações negativas existem.
Claro que existem, mas a gente precisa dar o peso devido às coisas, porque tudo que a gente consumir em excesso, tudo que a gente disser para nós mesmos em excesso, vai sim provocar efeito na nossa mente e, consequentemente, no nosso corpo e no nosso espírito. E aí a gente tem como mensagem final, eu falei que esse capítulo não era gostinho de quero mais, falando isso, essa máquina, o cérebro, tão fascinante e poderosa, pode suportar muita coisa. Mas pensamentos negativos e repetitivos, de forma incessante, fazem com que ele sinta exaustão. E é claro, o corpo inteiro sofre as consequências. E há um tempo atrás, teve um curso de autocura, alguns cursos, né, algumas turmas de autocura no GRESG, baseado no livro Plenitude, e a doutora que primeiro, que foi a base do estudo, né, que ela trazia, a doutora Luzia Matias, ela trazia uma reflexão, né, que falava para a gente assim, cara, a gente precisa dar às nossas células uma razão para lutar. Se o tempo inteiro você bombardeia o seu cérebro, bombardeia o seu corpo de energia negativa, para que o seu corpo vai tentar reagir às enfermidades, vai tentar se fazer mais vivo? A gente precisa dar às células uma razão para lutar. A gente precisa se dar motivação todos os dias para viver a melhor versão da nossa vida. E aí, na sala de tratamento, né, que a gente tem no GRESB, tem uma frase também que eu acho que eu gostaria de trazer, não está propriamente no livro, mas acho que tem muito, muito a ver com esse estudo de hoje, e que acho que sempre me faz pensar muito. Eu gostaria muito que vocês pensassem, tá? E se quiserem mais uma vez comentar alguma coisa, fiquem à vontade, mas isso é realmente uma coisa que todos nós, em algum nível, devemos nos perguntar. Você está disposto a abandonar aquilo que te fez adoecer? E não olha essa frase como se fosse uma pessoa. Ninguém faz ninguém adoecer. É como a gente percebe as situações, é como a gente percebe o outro, é como a gente percebe o mundo. Você está disposto a escolher alimentar a sua vida com informações mais leves, a dar peso maior ao bom do que ao ruim, a não ficar revivendo aquilo que traz dor, que traz ansiedade, que traz medo, que traz angústia o tempo inteiro? É tentar equilibrar e dar um pouco mais de foco ao lado bom da vida, porque por mais difícil que seja essa jornada que todos nós enfrentamos aqui no planeta, nessa nossa encarnação, também tem muita felicidade nesse mundo. Então, que fique essa reflexão. Você está disposto a abandonar aquilo que te fez adoecer? Porque esse certamente é o início de um caminho de cura que é sim possível. Muito obrigada, gente. A gente se encontra mais uma vez no final do mês que vem. É um prazer estar com vocês. Se tiverem alguma dúvida, eu e o pessoal do Grupo de Estudos Espíritas São Germão estamos à disposição e um grande beijo.